Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se o teu teste de matemática está a chegar e tens dúvidas sobre as frações, então este vídeo é para ti. Aqui iremos falar sobre a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão de frações. Assim, este vídeo terá três partes. Na primeira, iremos fazer exercícios sobre a soma e a subtração de frações. Na segunda, sobre a multiplicação de frações. E na terceira, sobre a divisão de frações. Aproveita para deixar o teu like e subscrever o canal para ter acesso a outros tipos de vídeos como este, que te vão ajudar na disciplina de matemática. Vamos para o primeiro exercício. Como é que eu te recomendo que tu realizes? Primeiro, coloca o vídeo em pausa e resolve tu a expressão. E depois, colocas o vídeo novamente a dar e vês como eu resolvi. Como vemos aqui no enunciado, temos que calcular e apresentar o resultado na forma de fração irredutível. A primeira expressão consiste na subtração entre o número 1 e 3 sobre 20. Para fazermos a subtração de frações, temos de ter sempre o mesmo denominador. Então, colocamos um 1 debaixo do número 1 e multiplicamos o numerador e o denominador por 20. Isto é igual a 20 sobre 20 menos 3 sobre 20. O denominador fica igual, então fazemos 20 menos 3, que dá 17, ficando assim a expressão 17 sobre 20, que já está na forma irredutível porque não há nenhum número para além do 1 que divide o 17 e o 20. No exercício 16.2, temos que fazer a soma de duas frações. Vemos que não tem o mesmo denominador, então temos que transformar no mesmo denominador. De 5 para chegar a 15, temos que fazer vezes 3. Então fazemos a fração da direita vezes 3, que dá 1 sobre 15, fica igual, mais 7 vezes 3, 21, 21 sobre 15. Os denominadores ficam iguais, fazemos 21 mais 1, que dá 22 sobre 15. Novamente, não há nenhum número que divida o 22 e o 15, então a fração fica assim. No exercício 6.3, temos 5 terços menos 4 sobre 21. Temos que colocar esta fração com o mesmo denominador. Então temos que multiplicar 3 por 7 e 5 por 7, porque 7 vezes 3 vai dar 21. 5 vezes 7 dá 35, 7 vezes 3 dá 21. Então fica 35 sobre 21 menos 4 sobre 21. 35 menos 4 dá 31 e o denominador fica exatamente igual. Estás a conseguir fazer até agora? Então aproveita para subscrever o canal e deixar o teu like. Agora, no exercício 6.4, a forma mais fácil de resolvermos esta fração é multiplicar a fração da esquerda por 8 e a fração da direita por 6. Assim, 1 vezes 8 dá 8, 6 vezes 8, 48, menos 6 sobre 48. 8 menos 6 dá 2, então fica 2 sobre 48. No entanto, esta fração não está na forma irredutível. Então temos que dividir por um número que divide o 2 e o 48. Como ambos os números são pares, vamos dividir por 2. 2 a dividir por 2 dá 1. 48 a dividir por 2 dá 24. Vamos para o exercício 6.5. No exercício 6.5 temos uma particularidade, que é este número não está na forma de fração. Mas é sempre possível transformar este tipo de números numa fração. Como é que nós fazemos isto? Vemos os algarismos diferentes de zero que temos aqui. E esse algarismo é o 5. Depois temos que ver quantas casas é que a nossa vírgula tem que andar para a direita para ficar na direita de todo, ou seja, depois de todos os algarismos. Neste caso, tem que andar uma casa, então fica 5 sobre 10. Se tivesse que andar duas casas, ficaria 5 sobre 100. Se tivesse que andar 3 casas, ficaria 5 sobre 1000. Como aqui só tem de andar uma, então fica sobre 10. E o resto da expressão fica exatamente igual. Agora que já conseguimos transformar o número 0,5 em fração, temos que colocar tudo no mesmo denominador. Vezes 2 e vezes 2 dá 5 décimos mais 2 décimos. Tudo junto dá 7 décimos. Muito bem. Agora, o exercício 6.6 é exatamente a mesma coisa. Primeiro temos que transformar este número numa fração e temos que ver quais são os algarismos diferentes de zero que temos aqui. O algarismo diferente de zero que temos é o 9. Então fica 9 sobre. A nossa vírgula teria que andar uma casa para ficar à direita de todos os números. Então é sobre 10. E o resto da expressão fica exatamente igual. Temos que colocar tudo no mesmo denominador, então fazemos na esquerda vezes 3 e na direita vezes 10. 9 vezes 3 dá 27, 10 vezes 3, 30, menos 1 vezes 10, 10, 3 vezes 10, 30. 27 menos 10 dá 17, então o resultado dá 17 sobre 30.
Muito bem, a primeira parte está concluída, pois já praticamos alguns exercícios com a subtração e a soma de frações. Se tiveres alguma dúvida, deixa essa dúvida nos comentários que eu vou tentar esclarecer. Agora vamos para a segunda parte deste vídeo, que consiste na multiplicação de frações. A multiplicação de frações é das operações mais simples para nós fazermos com as frações, porque só temos que multiplicar os numeradores e os denominadores entre si. Por exemplo, primeiro exercício, 1.1. O primeiro número é 2, ou seja, não temos nenhum denominador. No entanto, como já sabes, colocamos um 1 aqui em baixo para transformar o número 2 na fração que fica 2 sobre 1. Agora que temos ambos os números na forma de fração, é só multiplicar. 2 vezes 3 dá 6, 1 vezes 5 dá 5. Exercício 1.2. Novamente, vamos multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Então, 5 vezes 2 dá 10, 3 vezes 7 dá 21. Exercício 1.3. Novamente, olhamos para os numeradores, olhamos para os denominadores e multiplicamos. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 2, 10. Neste caso, até podemos simplificar mais. Podemos dividir por 2 e dividir por 2, que dá 10 sobre 5, e dividir por 5 e dividir por 5, que dá 2 sobre 1, que é igual a 2. O exercício 1.4, novamente, é muito similar ao que realizámos na parte anterior. Temos que transformar o 0,7 numa fração. Novamente, temos que ver qual é o número diferente de 0 que aqui temos. É o 7. Então fica 7 sobre quantas casas é que a nossa vírgula tem que andar para ficar à direita de todos os números? Uma casa. Então fica 7 sobre 10. Assim a expressão fica 1 meio vezes 7 sobre 10. 1 vezes 7 dá 7. 2 vezes 10 dá 20. A expressão 1.5 também é bastante fácil. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 3 dá 6. A expressão 1.6. 3 vezes 5 dá 15. 10 vezes 6 dá 60. Podemos dividir por 5, que dá 3 sobre 12. Podemos dividir por 3, que dá 1 sobre 4. Agora, vou deixar que realizes alguns destes exercícios e volto a referir que, caso tenhas alguma dúvida, podes sempre deixar nos comentários. Assim, vou resolver aquelas contas que são as mais complicadas. Quais é que são as mais complicadas? Neste caso, é a 1.14 e a 1.15. Para que, na 1.14, temos a particularidade de termos uma conta de mais e uma conta de vezes. No entanto, na resolução de expressões numéricas, nós temos primeiro resolver o que está em parênteses, depois resolver contas de vezes ou de dividir, e só depois é que resolvemos as contas de mais e de menos. Neste caso, temos que resolver a conta que está dentro de parênteses, ou seja, 5 mais 2 terços. Então vamos começar por resolvê-la. Como é uma conta de mais, nunca se podem esquecer que temos que ter o mesmo denominador. Então, para termos o mesmo denominador, neste caso temos que multiplicar por 3. Então abrimos os parênteses, 5 vezes 3, 15, 1 vezes 3, 3, mais 2 terços. Tudo isto vezes 4. Agora que temos o mesmo denominador, podemos somar. 15 mais 2 dá 17 e o denominador fica igual. Como já não temos nenhuma operação, ou seja, nenhuma conta de mais, menos, vezes ou dividir dentro do parênteses, não precisamos de colocar parênteses, ou seja, fica assim como está. E agora, multiplicamos por 4. 68, que fica tudo a dividir por 3. Agora no exercício 1.15, temos que, novamente, passar os seguintes números para frações. Ou seja, no primeiro número temos que ver quais são os logaritmos diferentes de 0 que aqui temos, que é o 2, o 5 e o 8, formando o número 258. Como a nossa vírgula tem que andar apenas uma casa para ficar à direita de todos os números, então fica 258 sobre 10, vezes. No número da direita temos o logaritmo 1 e 4, formando o número 14, e a vírgula tem que andar novamente apenas uma casa para ficar à direita de todos os números, ou seja, fica 14 sobre 10. Assim, agora fazemos 258 vezes 14, que dá 3.612. 10 vezes 10 dá 100. E podemos simplificar. Dividimos por 2 e dividimos por 2, que dá 1806 sobre 50,
E como ambos os números são pares, podemos dividir por 2 novamente, dando 903 sobre 25, sendo este o resultado final. Conseguiste ficar a perceber a multiplicação de frações? Aproveita para subscrever o canal e deixar o teu like. Agora, vamos para a parte 3. Para realizar a divisão de frações, temos que ter bem presente na nossa cabeça a seguinte regra. Na divisão de frações, o sinal de dividir passa sempre a vezes e depois fazemos o inverso da fração à direita do sinal de dividir, ou seja, o denominador vai para cima e o numerador vem para baixo. Como é que isto fica? 2 e colocamos um 1 em baixo para termos também uma fração. O dividir passa a vezes e fazemos o inverso da outra fração, ou seja, a fração 4 sétimos passa a ser 7 sobre 4. 2 vezes 7, 14. 1 vezes 4, 4. E temos aqui o resultado. Podemos simplificar dividindo por 2, que dá 7 sobre 2. Fácil? Vamos para a próxima. No 2.2, temos que colocar um 1 em baixo para termos uma fração, ficando 4 sétimos. O dividir passa a vezes e fazemos o inverso, ou seja, o 1 vai para cima e o 2 vem para baixo, ficando 1 sobre 2. 4 vezes 1, 4. 7 vezes 2, 14. Isto podemos dividir por 2, que é igual a 2 sobre 7. No exercício 2.3, voltamos a ter um caso em que temos que transformar um número na forma de fração. O único algarismo diferente de zero que temos é o 3. A vírgula tem de andar uma casa para ficar à direita de todos os números, então fica 3 sobre 10. A dividir por 2 quintos. Novamente, o dividir passa a vezes e fazemos o inverso da outra fração, ou seja, fica 5 sobre 2. 3 vezes 5 dá 15, 10 vezes 2 dá 20. Dividimos por 5, que dá 3 sobre 4. Ficaste a perceber estes 3 primeiros exercícios? Então vamos para o próximo. O exercício 2.4 é muito similar aos anteriores, por isso vou deixar que pratiques tu. Vamos fazer o exercício 2.5 e depois o exercício 2.7. Muito bem, no exercício 2.5 temos o número 1,5 que temos que passar para a fração, ficando 15 sobre 10 a dividir por 18 sobre 10. 15 sobre 10, o dividir passa a vezes, ficando 10 sobre 18, que dá 150 sobre 180. Dividimos por 10 e dividimos por 10 para tornar na forma irredutível, ficando 15 sobre 18, que podemos dividir novamente por 3, que dá 5 sobre 6. Muito bem, agora vamos fazer o exercício 2.7, que pode parecer um pouco mais complicado. Novamente, temos sempre que iniciar por fazer as contas que temos dentro de parênteses. Então vamos iniciar simplificando esta primeira conta de dividir, que fica 9 sobre 5 vezes 7 sobre 8. E o resto fica exatamente igual. 9 vezes 7 dá 63, 5 vezes 8 dá 40, a dividir por 21 sobre 4, a dividir por 10 sobre 3. Agora, temos uma conta de dividir e temos uma conta dentro de parênteses. Como dita a regra, temos que realizar a conta que está dentro de parênteses. Então, a primeira fração fica exatamente igual. E agora, resolvemos a segunda. Fica 21 sobre 4, o dividir passa a vezes e a outra fração troca, 3 vezes 10. Vamos passar para aqui, para conseguirmos continuar a resolver. 63 sobre 40, a dividir por 21 vezes 3 dá 63, 4 vezes 10 dá 40. Como já não temos nenhuma fração, nenhuma operação dentro do parênteses, podemos simplesmente tirar o parênteses. 63 a dividir por 63. Ora bem, se temos um número igual a dividir por um número igual, ou seja, do género 5 a dividir por 5, 10 a dividir por 10, essas operações dão sempre 1. Então, se nós temos um número a dividir por outro exatamente igual a ele mesmo, essa operação vai dar sempre 1. Agora, vamos partir para a resolução do exercício 2.8.
E novamente temos duas contas dentro de parênteses. Vamos começar pela primeira, ou seja, por esta aqui. A primeira coisa que temos que fazer é simplificar e tornar o número numa fração, ou seja, 1,1, os algarismos que temos é o 1 e o 1, formando o número 11. Como a vírgula tem que andar uma casa para a direita, para ficar à direita de todos os números, fica sobre 10, a dividir por 5 sobre 1. E podemos simplificar também já o outro número, ou seja, o 0,2 fica 2 sobre 10, a dividir por 20 sobre 7. Agora, vamos realizar a divisão do primeiro parênteses. 11 sobre 10 vezes 1 sobre 5, a dividir, e a outra fração fica exatamente igual como está. 11 vezes 1 dá 11, 10 vezes 5 dá 50. Ou seja, o primeiro parênteses já está resolvido. Vamos passar o segundo. Como o primeiro já está resolvido, podemos partir para a resolução do segundo. 11 sobre 50 a dividir por 2 sobre 10. Dividir passa a vezes 7 sobre 20. Ficando assim, 11 sobre 50 a dividir por 14 sobre 200. Novamente, 11 sobre 50, dividir passa a vezes e fazemos o inverso, 200 sobre 14. Agora fazemos a multiplicação. 11 vezes 200 dá 2200. 50 vezes 14 dá 700. E agora partimos para a simplificação. Podemos, como temos aqui dois zeros, podemos dividir por 100. Que dá 22 sobre 7. Ficando assim na forma irredutível. Muito bem, e terminamos por aqui. Espero que este vídeo tenha sido útil e que te tenha ajudado nas operações com frações. Se tiveres alguma dúvida, deixa essa dúvida nos comentários de forma a conseguir ajudar-te. Peço-te que deixes o teu like e que subscrevas o canal para que possas assistir a vídeos como estes no futuro que tenho a certeza que te vão ajudar. E votos de uma boa semana de aulas.